passar já para a pregadora, tá? Eu estava pensando sobre a situação de Israel hoje e, ao mesmo tempo que a gente vê que a palavra está se cumprindo, né? A palavra de Deus diz que Israel seria sitiada. É impressionante, né? Como é que a palavra de Deus está se cumprindo nos nossos olhos, diante dos nossos olhos. Você vê que os países em volta de Israel estão se organizando contra Israel. Mas a palavra de Deus diz que o Deus de Israel, o Deus de Jerusalém, no final vai se levantar e vai dar a vitória aos israelenses. Mas o sofrimento é demais, né? A gente vê cada coisa acontecendo, irmãos, e a gente precisa se colocar no lugar deles, sentir as dores que eles estão sentindo. Eu vi um vídeo de crianças sendo enjauladas, crianças sendo mortas. Então a gente precisa se colocar no lugar deles e sofrer com eles a dor que eles estão sofrendo. A palavra de Deus diz que aqueles que abençoarem Jerusalém serão abençoados. Então você precisa entender que essa oração não é uma escolha, é um dever nosso. Nós precisamos orar por Israel. Então no final do nosso culto nós vamos estar orando por Israel, por Jerusalém, para aquelas pessoas que estão lá sofrendo, e que Deus ele entre com providência naquele lugar em nome de Jesus. Amém? Depois de um longo e tenebroso inverno, veio uma pessoa pregar de novo aqui. Trouxe até a mãe, irmãos. Tá pensando o quê? Senhor, em nome de Jesus, eu quero abençoar, Senhor, a vida da Thalita nessa noite, mas sabendo que já tens abençoado a vida dela, Senhor. Vem com o teu poder, com a tua graça, com a tua misericórdia. Senhor, que não saia nada dela que vem dela mesmo, Senhor, mas que da sua boca saiam palavras de vida eterna, Senhor. Usa a tua filha com graça, com poder. É o que nós te pedimos, que tu venha abençoá-la, Senhor. Hoje nós já abençoamos e oramos em nome de Jesus. Amém. Hoje eu vou precisar beber. Amém, irmãos? Paz do Senhor. Pode se assentar. Tentei disfarçar com um blush, mas eu estou muito gripada, a voz não vai negar. Então, se lacrimejar pode ser emoção, mas pode ser gripe também. E eu vou precisar beber bastante água, não vai ter jeito. Mas vamos lá, como o pastor falou, né, depois de muito tempo, fugir, não teve mais como fugir, mas Deus tem preparado algo que, como todos falam, né, primeiro vem pra gente e depois pra... Obrigadinho. Tá. A palavra vem sempre pra gente primeiro, e diante disso que o pastor falou, de tudo que aconteceu nos últimos dias, a gente para um pouco e pensa, o que a gente tem feito, né? De que forma a gente tem se colocado. Como muitas pessoas estavam lá e foram surpreendidas pela forma como as coisas aconteceram. E se tivesse sido aqui, né? E se tivesse alcançado as nossas vidas, e se tivesse sido o nosso último dia, aquele dia, estamos prontos para esse último instante? A gente está muito acostumado a acreditar que vai haver um amanhã, né? Uma possibilidade, é possível sempre se consertar, é possível se mover em algo, é possível fazer algo, mas pode ser que a gente não tenha mais tempo para isso. E mais do que nunca a palavra de Deus tem se cumprido e a gente está vendo o fim dos tempos, então não há mais tempo para correr, né? Não vai dar mais para correr. A gente precisa não só obedecer aquilo que o Senhor tem para nós, como também nos colocarmos na posição e termos a certeza de que vamos para encontrar com Ele muito em breve. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre confiança. E quando a gente fala sobre confiança, pelo menos na primeira vez que o Senhor falou comigo sobre confiança, a gente sempre pensa como a nossa confiança precisa estar no Senhor, né?
quando falamos, pelo menos para mim, quando fala confiança, eu lembro só de versículos que me remetem ao tanto que eu preciso confiar no Senhor, entregar a nossa vida para Deus e ter a certeza de que Ele fará o melhor por nós. Mas quando o Senhor me confrontou com a palavra confiança, Ele não veio falar daquilo que nós depositamos com relação a Ele, mas no que Ele deposita com relação a cada um de nós. E hoje eu vou fazer várias perguntas aqui. O Senhor me indagou com várias perguntas que eu vou trazer para a igreja, então não precisam responder. Respondam para vocês e deixa que o Senhor o Espírito Santo vai te ajudar a responder essas questões e você vai se encontrar nessas perguntas. Então, essa primeira pergunta que o Senhor veio ao meu coração falar, eu faço para vocês. Deus pode confiar em você? Verdadeiramente, o Senhor pode confiar em você? O que você tem feito com aquilo que Deus confiou a você? Todos os dias, quando você levanta, Deus nos confia mais um dia de vida. O que você fez nesse dia que o Senhor resolveu te entregar? Como tem sido o teu posicionamento? Aí você levantou e aí se ajoelhou e falou: Senhor, eu entrego meu dia a Ti, eu confio em Ti, eu tenho certeza da minha vitória, certeza que o Senhor está comigo. E aquela movimentação no sentido de que você confia nele. Mas e o que Ele confiou para ser executado naquele dia? Será que foi executado? Tem sido executado por cada um de nós? Então foi nisso que o Senhor me confrontou. E o primeiro versículo que eu quero trazer é lá em Romanos 12, 4. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, que somos muitos, formados um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o dom é de servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. E aí eu separei um provérbio dinamarquês também, que eu vi em um livro. Quem você é constitui um presente de Deus para você. O que você faz com você mesmo é o seu presente para Deus. E aí aqui, nesse versículo, explica para a gente muito claramente que o Senhor deu a cada um de nós algo a ser feito, algo daquilo que Ele confiou. E aí ele aqui também diz que se você serve, sirva. Se você ensina, ensine. De acordo com aquilo que você foi chamado para fazer. Ele te determina algo. Então, ele nos presenteou, né? O que o Senhor entregou para nós primeiramente? A sua imagem e a sua semelhança. Então, já somos a perfeição daquilo que o Senhor preparou para nós. E aí, o que nós estamos fazendo com tudo aquilo que o Senhor tem entregue para cada um de nós? De que forma tem sido o nosso comportamento em cima das bênçãos que Ele tem nos concedido? E aqui é importante que o Senhor espera de nós tudo que já nos foi dado. Então, se Ele diz para você, se você serve, sirva. Então, quer dizer que você já serve. Então, se você profetiza, profetiza. Então, quer dizer que você já profetiza. Então, aqui o Senhor não pede nada para a gente daquilo que Ele já não tenha entregue para cada um de nós. Vai ter que ser água, gente. Então, aqui o Senhor está pedindo para entregar o que Ele já deu. O Senhor faz assim com a gente, né? Como é nos dízimos, naquilo que o Senhor pede para a gente. O Senhor só pede de nós aquilo que primeiro Ele te entregou. Como se de alguma forma Ele devesse alguma coisa para a gente, que Ele não deve absolutamente nada, mas ainda assim, Ele só pede para a gente aquilo que Ele já deu. Então, cada um use o seu dom. E de acordo
com aquilo que ele escolheu. Por exemplo, eu queria cantar que nem a Esther, com essa voz linda e maravilhosa, fina, doce, meiga. Só fico com a voz mais doce quando estou gripada, que fico fanha. Mas a minha voz é grossa, é num tom mais forte. Então, quem me dera eu conseguir cantar. Mas não foi o dom que o Senhor me deu. Esse dom Ele deu para você e para várias outras pessoas que Ele escolheu serem usados dessa forma. Então, escolha fazer aquilo que o Senhor já te entregou. É só você dar continuidade àquilo que Ele faz. O que seria, por exemplo, um pecado se você parasse de entregar essa voz que traz a presença de Deus para a gente com a doçura da tua voz. Como a pessoa que serve, como a pessoa que faz qualquer outra coisa, ela faz com aquilo que o Senhor entregou. Então, é abençoado e a pessoa que está recebendo é sempre edificada por aquilo que está vindo. E aí eu quero falar também lá em Efésios 5:13. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Então, aqui o que eu entendo é que o Senhor precisa que você o busque para compreender a vontade dele. O que Ele quer, de que forma que Ele quer, o que você precisa fazer. E cada um tem a sua forma, e a sua habilidade, o seu dom, e aquilo que a gente sabe fazer, aquilo que Ele vai nos entregar para fazer. Só que a forma é uma única forma. A forma é a forma que Ele entregou para mim, entregou para você, entregou para você. Então, Ele entregou essa forma para uma pessoa só. Até porque mesmo gêmeos, que são fisicamente iguais, eles são completamente diferentes em personalidades, em temperamento, em ações, em tudo aquilo que eles fazem de forma individual, de uma forma singular. E essa forma que o Senhor nos escolhe para fazer é a forma certa. Existem muitas comparações no nosso meio, né? De uma forma geral, a gente sempre se comparou. Desde criança a gente se compara, às vezes, pela roupa, pelo lanche, e a gente quer sempre o que é o do outro, né? Pelo menos eu era assim no colégio. O lanche que minha mãe mandava para mim não era o lanche que eu queria, era o lanche do colega, aí eu trocava o meu lanche com o lanche do colega, e era tudo assim, era tudo aquilo que o outro tem. Se a gente compra, a mulher, né, vai lá, compra uma bolsa, e aí olha a outra bolsa, e aí quer a outra bolsa. Então, você quer a forma da outra pessoa, o jeito de fazer da outra pessoa. E essa forma, ela é única e escolhida para cada um de nós. E uma coisa que eu vejo que a gente tem muita dificuldade de fazer, pelo menos eu tinha uma certa dificuldade nisso e eu venho trabalhando em cima disso, é a dificuldade de perceber as nossas habilidades. Eu não sei se é uma dificuldade que é pontual minha, mas eu acho difícil você julgar a si mesmo naquilo que você faz bem. Muito facilmente a gente consegue julgar aquilo que a gente faz mal. Porque se eu perguntar a cada um aqui, o que você acha que você tem que melhorar? O que você acha que você tem que fazer que você não faz bem? A gente tem 1000 coisas para pontuar. Eu tenho isso que não é legal, aquilo que não é legal, eu tenho uma mania assim, eu tenho uma mania assado. E aí, quais são as coisas que você faz bem? Geralmente, isso é um pouco mais difícil, pelo menos para mim, isso é um pouco mais difícil. Então, toda essa movimentação de descobrir aquilo que você faz bem, não vem só de você. Aqueles que te cercam também te ajudam. Se você, os coaches da vida falam, mas a palavra já dizia para você não sentar na roda dos escarnecedores, né? Porque senão você vai se tornar mais um. Mas os coaches falam por aí que você é o somatório das 5 pessoas com que você anda. E, de fato, isso é uma verdade. Se você andar com pessoas que só reclamam, dali a pouco você está reclamando.
Se você andar com pessoas que são firmes na fé, daqui a pouco você está firme na fé. Então, o ambiente que você anda também te ajuda a desenvolver ou não essas suas habilidades. E, na verdade, assim, tudo o que é desenvolvido, tudo que é feito através da nossa vida, é necessário uma movimentação. Eu tenho muita restrição com orações sem ações, porque dentro da oração já tem a ação. Então, se você ora para que alguma coisa aconteça, por exemplo, você está orando pela conversão de alguém. Se você não for a ação, a diferença, não vai haver a conversão daquela pessoa. Se você tem orado para que a sua saúde seja transformada, que o Senhor toque na sua saúde, que você seja restaurado, que algo aconteça, é necessário uma ação, né? Eu vejo muitas pessoas, às vezes, questionando e reclamando de alguns fatores da sua saúde, mas quando você vai analisar, não é nada feito para que a sua saúde seja desenvolvida. A gente sabe o que precisa ser feito. E as pessoas acabam não fazendo aquilo que precisam. Então, dentro do mundo espiritual, não funciona diferente, né? Aquelas palavras positivas, aquilo de você acreditar, de você orar, isso é extremamente importante, mas toda ação é necessária para que as coisas comecem a acontecer. Então, quando Deus criou o mundo, né, ele falou uma palavra, ele disse, haja luz. E a luz exerceu a sua função de iluminar. Só que Deus, ele é soberano sobre a criação. A ordem que o Senhor der para a natureza, seja lá o que for, aquilo vai acontecer. Só que quando isso vem para nós, seres humanos, somos os únicos a ter a audácia de não fazer aquilo que o Senhor sopra e nos dá como direcionamento para poder fazer. Então, às vezes, se o Senhor chegar no ouvido de alguma pessoa, chega no ouvido do Léo e fala, você é um pregador. Ponto final. Só vai acontecer se ele se movimentar com relação a isso. Esté, você vai cantar para nações. Só vai acontecer se você se movimentar para isso. E seja lá o que for que o Senhor fale aos nossos ouvidos, isso só vai acontecer se a gente se movimentar. Então, a luz aqui, ela não poderia não fazer uma ordem do Senhor, porque ela era uma criação de Deus e ela tinha que exercer a sua função. Mas nós temos o livre-arbítrio. E o que a gente tem escolhido fazer todos os dias? Né? Eu falei que hoje vai ser um dia de perguntas e são muitas perguntas mesmo que o Senhor trouxe à minha memória. Mas se o Senhor desse aqui agora e sopra nos teus ouvidos aquilo que Ele quer que você faça, você acha que se você não tiver uma ação em direção àquilo que Ele está falando para você, algo vai movimentar? Alguma coisa vai acontecer? Infelizmente não. Quem dera Deus fosse soberano sobre nós e a gente não tivesse o livre-arbítrio de escolher não fazer. Então, quando a gente pega pensando sobre essas questões e a gente vê essa situação que tem acontecido em Israel e no mundo como um todo, porque todo mundo é atingido quando algo desse tipo acontece, será que naquele dia, por exemplo, Deus soprou no ouvido de alguém alguma coisa do tipo, fale com fulano, leve uma palavra para ele, pergunta a ele se ele quer me aceitar, pergunta a ele se ele quer estar comigo ainda hoje. Pergunta para ele isso. Será que aquela pessoa fez? Será que aquela pessoa não fez? Será que era a última oportunidade? Então, o que a gente tem feito com o que o Senhor tem soprado aos nossos ouvidos? E eu acho muito difícil essa missão de executar aquilo que o Senhor sopra aos nossos ouvidos, porque o Espírito Santo, ele é muito sutil. Muito, muito. E você acha que é uma coisa assim, da sua cabeça, que não é bem assim, não é dessa forma. E aí depois aquilo vai se confirmar que era algo que o Espírito Santo estava te falando. E pode ser uma coisa muito grande e pode ser uma coisa muito pequena. Eu conto que há pouco tempo atrás o Léo estava com dor de ouvido. E aí tinha um remedinho lá em casa, que só Deus mesmo que sabe aonde que estava o raio do remédio. E a gente procurando remédio, eu procurei em todos os lugares possíveis do remédio estar.
Aí fui no andar de cima da casa, procurei. Quando eu fui descer a escada, eu ouvi uma voz muito simples falando, olha na gaveta do lado da cama. Falei, não vou olhar. Já estava na escada para descer, falei, não vou olhar, não. Vou voltar lá no quarto, não. Desci. Aí ele veio e falou, não, eu vou achar. Subiu. Foi lá na gaveta, estava lá. Então você vai me dizer que o Espírito Santo já não tinha falado onde que estava? Ele já tinha respondido onde que estava. Então, é uma coisa muito pequenininha. Mas também aconteceu, o Léo, que conta muito sobre isso, aconteceu numa outra igreja que eu estava, e o Espírito Santo me mandou abraçar uma pessoa. Ele falou, vai lá e abraça ela. Na mesma hora eu rejeitei. Falei, não vou. E eu já não sou muito assim do abraço. Eu falei, eu não vou, não. Mas não deu 5 minutos, outra pessoa foi e fez a minha função. Mas talvez naquele abraço que ele me escolheu primeiro para dar, haveria uma cura para mim e para ela. Haveria um milagre para mim e um milagre para ela. Talvez não só ela receberia, eu receberia junto. Mas ele não vai deixar de fazer aquilo que ele tem que fazer. Vai se cumprir aquilo que ele tem que fazer. Comigo ou semigo. Vai ser comigo ou semigo. Vai se cumprir. Ele vai operar. Não é muito melhor a gente fazer parte daquilo que Deus está fazendo? Não é muito melhor quando as pessoas começarem a descobrir o que Deus está fazendo, já tem tempo que a gente está fazendo isso, porque a gente ouviu a voz do direcionamento que ele tinha dado para a gente? E dentro dessa questão da ação, aconteceu uma situação lá em casa também, agora há pouco tempo, que a gente foi um rapaz lá dar uma limpeza no nosso jardim, que parecia que o jardim já estava até morto, porque era tanto mato, tanta coisa, e eu não sou muito chegada à planta nem nada, Léo que gosta mais, mas eu não sou muito chegada. Eu já olhava aqui e falava, vontade de passar uma máquina, cortar isso tudo bem rente, passar um concreto, porque morreu, isso aqui já não tem mais muita coisa para ser feito. E o rapaz foi lá e limpou. Foi no mesmo dia, né? No mesmo dia que o rapaz limpou e tirou toda a sujeira, as flores apareceram todas. E aquilo que parecia que já estava mortinho, ficou branquinho de novo, cheio... Como é que é o nome daquela planta? Também não sei. Eu sei que todas as florezinhas nasceram de novo. E aí eu falei com ele, foi o poder da ação. Porque foi fazer algo, foi tirar aquela sujeira, foi limpar, foi podar, foi cortar, foi cuidar. Quando aquele jardim foi cuidado, no mesmo dia a natureza respondeu. Então, da mesma forma, assim, a gente precisa fazer, né? Ter essa ação. E aí, trazendo isso para mim, né? E para aquilo que o Senhor tem feito na minha vida, essa questão do falar, para mim, ainda é muito difícil. Vir aqui, falar na internet, seja lá o que for. Ter que falar, para mim, é muito difícil. E aí, com o tempo, isso começou a se soltar. E eu lembro, as primeiras vezes, por exemplo, que eu comecei a ter que falar, na primeira igreja que eu frequentei, a gente começou a participar de algumas coisas na igreja e era obrigatório ir lá no altar e falar e convidar as pessoas para participar das coisas e tal. E o Léo já ia logo, eu não vou. Não, lá tinha que ir, tinha que falar. Éramos 6. E todo mundo, eu não vou. E do meu lado só ficava o Léo. Ele ficava, tu vai porque eu não vou? Eu não vou. E o Léo, então, nem respirava se botasse o microfone na mão dele. E ele não ia. Né? Glória a Deus. E aí, só começou a acontecer quando eu comecei a falar. Porque não tem como uma coisa acontecer se você não começa a testar. Você nunca vai saber. E aí, quando eu comecei a falar, e vinha um e falava, poxa, mas você fala bem. Poxa, mas não parece que você está nervosa. Eu estou lá quase tendo um piripaque. Não, mas não parece. E aí você começa a ver daquilo que o Senhor está te preparando para fazer. Porque Ele não vai te simplesmente chegar numa multidão e te jogar lá para falar. Ele não vai fazer isso. Ele vai começar a te ensinar a fazer algo. Até porque, para Ele te entregar aquilo que Ele tem para fazer na tua vida, Ele vai te preparar. Seja lá o que for que Ele vai te entregar, em qual área que Ele vai te entregar, Ele vai te preparar para receber aquilo. Se não, também, a gente, sem estar preparado, o Senhor entrega uma multidão, o orgulho vem juntinho, né? Aí Ele vai lá e vai fazer, porque Ele vai fazer, porque Ele te chamou para aquilo. E aí, quando você sai daquele momento, você vai achar que você já está top.
Já foi, já falou, já foi para uma multidão, então já venceu na vida. E não é bem assim que acontece. E agora a gente vai lá em Gálatas 6:4. Cada um examine os seus próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo sem se comparar com ninguém. Pois cada um deverá levar a própria carga. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Então, quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, e especialmente aos da família da fé. Então aqui, esses versículos que o Senhor me deu, eles já são muito claros naquilo que o Senhor quer falar. Então aqui já é muito, muito óbvio, né? Primeiro, que ele se não nos cansarmos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. E eu não me lembro se eu já falei aqui numa outra vez, mas na primeira igreja que eu frequentei, quando eu morei em Rio das Ostras, uma pregadora falou uma frase e eu nunca mais esqueci essa frase. Nunca saia da fila do milagre, porque pode ser hoje que a sua senha vai ser chamada. Então aqui eu entendo que esse desanimar, a gente está pronto para colher. Pronto, com a mão ali para colher, falta muito pouquinho. A gente vai e sai daquela fila do milagre, a gente desanima, a gente cansa de buscar, porque, na verdade, os dias têm ficado cada vez mais pesados e cada vez mais difíceis. Eu confesso que sobre essas notícias de Israel, eu não consigo me aprofundar nisso. Eu olho, eu vejo, eu sei o que está acontecendo, mas eu não consigo ficar olhando e saber detalhes do que está acontecendo, pessoas explicando exatamente o que está acontecendo. Eu não consigo fazer isso porque isso vai me dando uma certa agonia e daqui a pouco, se a gente não cuidar, aquilo vem na sua mente como algo que vem minar, como se não valesse mais a pena determinadas coisas, como se já estivesse tão pertinho do fim que determinadas coisas não valessem a pena. E vale a pena. Então a gente tem que sim saber o que está acontecendo, mas tomar cuidado para que isso não venha roubar a nossa fé e nos desanimar a ponto de a gente desacreditar que certas coisas são possíveis e de que o Senhor ainda vai fazer, até porque é apenas o princípio. A gente ainda nem sabe por quanto tempo a gente vai passar por essas coisas. Então aqui também somos chamados a algo exclusivo e aqui diz para a gente não se comparar. A comparação é aquilo que eu estava falando, né? É algo totalmente destruidor. Ele sempre vai destruir a gente, porque sempre vai ter alguém fazendo melhor. Melhor ao jeito daquela pessoa. Sempre vai haver. Então, se a gente pegar, por exemplo, eu nunca vou subir no altar e eu nunca vou pregar, porque pega uma pregação de uma pessoa que já prega ali há anos, que nasceu num berço evangélico, que sabe a Bíblia de cor e salteado, que fala muito bem, que dialoga muito bem, mas às vezes ela vai salvar 10 pessoas. E às vezes você, a sua forma, a sua maneira, do seu jeitinho, vai salvar milhares, milhões, ou seja lá o que for. Então essa comparação que é feita, ela vem só para minar, né? E aí a gente precisa aceitar essa forma que o Senhor nos escolheu para fazer e focar sempre os nossos olhos em direção a Deus, em direção ao alvo, em direção a quem a gente faz as coisas. Tudo quando a gente começa a fazer e pensa que é para Deus, não é para alguém, não é para um chefe, não é para um marido, não é para um filho, não é para uma mãe. Se você começa a pensar que você está fazendo coisas para Deus, que toda atitude sua é para Deus, tudo se torna mais fácil e mais leve, porque o seu alvo é Ele e vai continuar sendo Ele. Então que a gente não venha como Pedro, que confiou, que creu, que olhou, mas que na metade do caminho ele resolveu desviar ali o seu olhar e afundou. Tudo bem, o Jesus estava lá para estender a mão e para trazer ele de volta.
mas talvez a gente não tenha essa oportunidade de uma forma assim tão simples de voltar. Então que a gente não perca o olhar para a gente não precisar voltar a precisar respirar novamente, né? E o que Deus vai fazer através de nós é totalmente singular e individual. Se o povo lá de Uberaba estiver vendo aí, que vão, né, brincar comigo, porque nem pregando para de beber água. Ai, Deus. Enfim, aquilo que o Senhor quer fazer é totalmente singular e individual. Ele vai operar de uma forma que ele não vai operar. Ele vai operar na minha vida de uma forma totalmente diferente que ele vai operar na vida do Léo. Porque eu tenho um tempo e ele tem outro tempo. Eu tenho o meu amadurecimento, ele tem o amadurecimento dele. Então, cada um vai ser trabalhado à sua forma singular. E como que acontece esse trabalhar? Como eu entendo que isso acontece, pelo menos assim que tem acontecido na minha vida? O Senhor só conseguiu começar a trabalhar quando eu comecei a entender a minha identidade plenamente. A gente que passou aqui pelo seminário, né, que foi uma bênção, que foi algo que a gente se parar ainda não consegue nem explicar o que foi que aconteceu naqueles dias, mas a nossa identidade bem firmada, a certeza de quem somos. E há algum tempo atrás, um pastor amigo meu me perguntou quem era Deus para mim. E muito rapidamente eu falei, Deus é meu amigo, é meu companheiro. Ele falou, pode parar. Para aqui e você vai pensar. Deus é seu amigo? Ele falou, não. Deus é seu pai, seu amigo, seu companheiro, seu ajudador. Mas primeiro ele é o seu pai. É aquele que determina, é aquele que faz, é aquele que acompanha, é aquele que cura, é aquele que cuida. Mas se ele não for primeiro o nosso pai, primeiro que a gente nunca vai se sentir capaz de fazer absolutamente nada. Porque às vezes você não teve um apoio dentro da sua casa ou alguém que te apoie, que te direcione, que diga que você vai, que você consegue. Então você precisa ter seu pai bem firmado, porque ele é a garantia de que as coisas vão dar certo. Então o que tem funcionado para mim, a me ajudar a caminhar naquilo que o Senhor tem para fazer, primeiro é a identidade. É descobrir exatamente quem eu sou em Deus. E depois é o autoconhecimento. E isso às vezes parece uma questão muito mundana e comum dos dias de hoje, que é o tal do autoconhecimento, e seja lá o que for as coisas que têm se usado ultimamente. Mas você precisa saber quem você é em Cristo, obviamente. Mas depois você precisa aceitar a sua forma. Aceitar aquilo que o Senhor faz através de você e como você é. Então, o que tem funcionado para mim é descobrir detalhes da minha personalidade, como foi falado aqui até no seminário, a linguagem do amor. Isso é muito importante a gente saber, o temperamento, o perfil. Tudo isso ajuda a gente a se compreender. Porque até então, além de eu questionar a paternidade, porque eu via Deus muito mais como um amigo do que como um pai, eu também me julgava com relação ao meu jeito. Obviamente que a gente está sempre em construção, em formação. Sempre o Senhor está trabalhando e mudando algo dentro da gente. Mas a comparação me fez acreditar que eu estava sempre errada. Que a forma como eu sou não é a forma certa. Porque as pessoas que estão ao meu redor são diferentes. Porque as pessoas que estão ao meu redor falam diferente. A minha mãe falava, quando eu era nova, ela falava, não sei o que acontece com a Thalita, que ela não se dá bem com ninguém da idade dela. Eu não conseguia conversar com ninguém da minha idade. Não era compatível, o meu perfil era totalmente diferente. Eu queria pessoas mais velhas, eu queria aprender coisas diferentes. E aí eu começava a pensar, então eu não me encaixo nem dentro da minha idade. Então está tudo errado. Porque eu não consigo conversar com as pessoas, não consigo me desenvolver. Mas era a minha forma, é o meu jeito, como é o seu jeito e a sua forma. Então, enquanto você permanecer lutando contra a sua forma ou contra aquilo que você acredita que o Senhor te chamou e que você acha que não tem capacidade para fazer, vai continuar sendo uma questão na sua vida não resolvida e atrasada, né? E aí não sabemos se teremos ou não tempo de fazer e de acharmos a nossa forma. Então, que a gente possa começar a se conhecer e se achar mais naquilo que o Senhor tem para fazer. Romanos 9, 20. Não lembro se eu te passei, Marquinhos. Romanos 9, 20.
Mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer a quem o formou, por que me fizestes assim? Então é sobre isso que eu estava falando aqui agora, né? O fato da gente questionar a forma como Deus fez. Então eu, por exemplo, questionei muito o fato de ser mulher. Muito. Sempre questionei. Não que eu quisesse ser homem, mas eu questionava o meu jeito. Falava, eu não sou uma mulher normal. É que eu sou prática, eu sou racional, eu resolvo logo as coisas, eu não tenho muito mimimi, muita conversa. Eu tenho uma forma diferente que é a minha forma. É a forma como Deus me fez, me escolheu, que a sua pode ser totalmente o oposto da minha. Não quer dizer que a minha é a certa ou que a sua é a certa, quer dizer que é a minha maneira e a sua maneira, porque somos singulares. Então, para mim, eu demorei a aceitar. Então, por que foi difícil aceitar o chamado? Porque aquilo que hoje o Senhor tem me direcionado tem tudo a ver com o fato de eu ser mulher. E se eu não fosse mulher, eu não cumpriria aquilo que Ele me chamou para fazer nesse momento. Porque Ele me chamou para ser mulher. Então, é essa questão que eu estou dizendo do quanto foi complicado o fato de eu rejeitar, e como o pastor fala, né, cada palavra falada nossa é uma oração. Então, toda vez que eu falava, eu não queria ser mulher, para que eu sou mulher? E outra coisa que eu sempre falei também, para que eu nasci nessa geração? Queria estar em casa fazendo um bolo com meu marido trabalhando, estou eu tendo que trabalhar. Mas ainda vai chegar o tempo, em nome de Jesus, que eu vou ficar em casa fazendo bolo. Vai chegar o tempo. Mas eu questionava, falava, eu devia ter nascido lá na época, sei lá, 50, 60, que eu ia ficar em casa cuidando das crianças, fazendo bolo, enquanto ele ia para lá, ia trabalhar, caçar, sei lá o que ele ia fazer, mas eu ia estar em casa. Só que não foi para aquele tempo que eu fui chamada. Foi para esse tempo, foi sendo mulher, foi sendo quem eu sou, da forma que eu sou. E você do jeito que você é, da forma que você é, na idade que você tem. Não existe uma idade, não existe um tempo, não existe nada. Existe aquilo que o Senhor te chamou para fazer. E existe o fato de você ter descoberto isso ainda ou não. Então, se você não descobriu, não importa a idade que você tem, você vai descobrir e você vai fazer e vai cumprir aquilo que o Senhor te chamou para fazer. E aí vem o outro lado da história, que é quando a gente se encontra. Quando a gente sabe, e aí a gente precisa se aprofundar nisso. Os pastores estão aí, graças a Deus, para poder direcionar a gente, podar, cortar e encaminhar naquilo que a gente precisa fazer. Mas uma coisa que é um fato é que Satanás vai tentar desviar a sua atenção. Ele vai tentar vir com tudo para cima de você, com 1000 questionamentos, ou seja lá o que for que ele vai inventar, para que você passe a acreditar que não é possível fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. O Senhor tem colocado algo no meu coração daquilo que eu preciso fazer. E eu nunca vi acontecer tanta coisa igual àquilo que eu quero fazer. Aí quando eu vejo mais uma pessoa fazendo aquilo que o Senhor colocou no meu coração, eu falo, não é possível. Então não é para me fazer isso não. Todo mundo está fazendo isso, para que eu, mais uma pessoa, fazer? Mas é do meu jeito, é da minha forma, é do seu jeito e é da sua forma. Então Satanás vai vir para poder botar dúvida na sua cabeça, se você pode, se você consegue ou se você não consegue. Ele vai fazer de tudo quanto for possível para te distrair, para poder te tirar daquela direção. Então, conforme você está caminhando naquela direção, ele vai falar, não, mas faz esse negocinho aqui primeiro. Não, mas cuida disso daqui primeiro. Não, mas tem essa outra coisa aqui primeiro. Sempre vai ter alguma coisa primeiro. Então, ele vai tentar sempre te desviar do foco. Então, o fato de acharmos o nosso caminho é uma bênção, porque o Senhor vai começar a abrir os caminhos para isso, mas você precisa estar com a sua mente muito bem firmada no Senhor, para que aquilo, Satanás, não venha roubar essa semente que o Senhor colocou no seu coração. E com relação ainda ao chamado, não pense que ser alguém bom, justo ou íntegro seja o seu chamado. Isso não é chamado, isso é obrigação. A gente escuta muito isso, todo o tempo. Mas eu sou bom. Mas eu sou uma boa pessoa. Mas eu sou isso, mas eu sou aquilo. Tá bom, mas quando você chegar lá em cima, diante do trono, e for mostrar lá as suas mãos, o que ele vai te cobrar? Sobre o que ele vai falar? O que ele vai querer ver? Se você foi bom? Se você não roubou? Se você não matou?
Isso é obrigação nossa. São coisas que a gente tem que fazer, né? E o Senhor vai se mover nas outras coisas em direção ao propósito. A bondade é obrigação. Então, o chamado é aquilo que Deus escolheu você para fazer à sua forma. E assim trazer pessoas a conhecer o verdadeiro amor de Deus. Goste você ou não. Porque nem sempre aquilo que o Senhor chama a gente para fazer está exatamente dentro daquilo que a gente gosta ou não de fazer. Por exemplo, o que tem acontecido comigo. Até então, eu não gostava de fazer aquilo que o Senhor chamou. Não é sempre que vai ser do nosso jeito, a nossa vontade. Era como se eu colocasse na minha cabeça, por exemplo, que eu ia ser cantora. Eu ia ser cantora, vou ser cantora de qualquer jeito. Eu vou fazer todos os cursos possíveis e imagináveis. O que ia adiantar? E aí eu estou gostando, porque é uma coisa que eu gosto de fazer. Mas não é uma coisa que o Senhor me chamou para fazer. E quando o Senhor não está fazendo aquilo que Ele te chamou para fazer, não há... qual a palavra? Não há plenitude. Não há alegria plena. Às vezes eu vejo tantas pessoas que vêm conversar comigo. Eu estou totalmente perdida. Estou perdida, eu não sei o que eu vou fazer, eu estou muito perdida. Eu me sinto muito perdido. Está perdido porque não achou aquilo ainda que o Senhor quer que faça. Não tem a certeza ainda do que deve ser feito. Então não existe uma plenitude, um verdadeiro gozo daquela alegria. A frase que o Fernando usa, que o Bruno copia, que eu não sei se eu vou lembrar, a gente só desfruta daquilo que entende, né? É isso? Então, a gente só vai desfrutar quando a gente tiver plenamente a certeza daquilo que o Senhor chamou a gente para fazer e estiver executando aquilo, porque só saber também não adianta grandes coisas, né? A gente precisa fazer a tal da movimentação. Então, eu escrevi algumas coisas aqui que, para eu não esquecer, eu vou ler exatamente do jeito que está aqui. Não espere vir um sinal luminoso do céu. Não espere palavras de homens. Não espere ele começar a te mover. Mova-se. Não se esconda na sombra das suas distrações. Não se esconda na incerteza. Não se esconda na inocência de não saber o seu chamado. Porque é nossa obrigação buscar, e a palavra confirma que quando buscarmos, acharemos se buscarmos de todo o nosso coração. Então, desenvolva-se. E sabendo de tudo isso, de tudo aquilo que a gente sabe que o Senhor vai fazer e daquilo que vem para nós, como a gente estava falando aqui no início, apesar do Senhor não dever nada para nós, tudo que Ele tinha para nos entregar, Ele já entregou. Quem está devendo aqui nessa conta somos nós. Devemos fazer aquilo que Ele nos chamou para fazer, porque a salvação nós já recebemos pela graça, mas a gente precisa se movimentar. E apesar disso, o Senhor ainda traz honra àqueles que fazem o que Ele chamou para fazer. Então, conforme você entrega ao Senhor tudo aquilo que você tem, o Senhor te devolve. Apesar dele não te dever, dele não ter que fazer nada por você, tudo aquilo que a gente entrega, Ele devolve. A gente entrega o dízimo, Ele devolve para a gente em bênção, em proteção daquilo que é nosso. Então, a gente entrega o nosso tempo, parece que o tempo multiplica. A gente entrega a nossa adoração, a gente recebe de volta o acalento dEle, o cuidado dEle. Então, tudo dentro do reino de Deus, Ele não deve absolutamente nada. Tudo que você dá, Ele traz de volta para você. Então, a partir do momento que você começar a entregar aquilo que Ele te deu, você entrega, é muito engraçado, né? Você pega alguma coisa, eu te empresto alguma coisa. Aí você pega, me devolve aquilo que é meu e eu te recompenso por aquilo que tu está me devolvendo que já é meu. E é isso que o Senhor faz com a gente. A lógica de Deus a gente nunca vai conseguir compreender. É simplesmente um milagre mesmo daquilo que Ele faz. E aí, vamos voltar lá na pergunta do início, né? Deus pode confiar em você? A sua confiança está nele e a confiança dele. Ele pode mesmo confiar em você? Em Êxodo 4, quando Moisés duvidou se creriam nele, ele se sentiu incapaz. Então, quando Deus foi diante de Moisés, eu falo que essa história de Moisés ela é cansativa para mim. A quantidade de vezes que Moisés fala não para o Senhor. Isso me cansa muito, mas a gente faz exatamente a mesma coisa. É que o pastor parou de me perguntar, por isso que eu parei de falar não. Ele perguntava e falava, não, pastor, agora não. Não, ainda não. E quando eu leio Moisés, eu fico tão revoltada. Deve ser porque eu me vejo nele, né? Aí por isso que eu fico tão revoltada com Moisés.
Mas Moisés tudo falava não, 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 e todas as vezes que o Senhor chamou era não. E aí o Senhor vira para ele e aí ele pergunta para o Senhor, né? Como crerão em mim? Como que as pessoas vão saber? Aí ele fala, o que tem na tua mão? E aí ele mostra o cajado. Ele fala, então, usa o cajado. E aí ele faz os milagres a partir do cajado. Então o mar se abriu com o cajado. As coisas aconteceram através daquilo que já estava na mão de Moisés. Não foi nada que precisou ser colocado como, né, anjos que vieram e botaram. Pode ser feito? Pode ser feito. Mas era algo que já estava na mão de Moisés. Então hoje o Senhor pergunta para cada um de nós, o que tem aí na sua mão? O que tem? E se a sua resposta for não tem nada, busque mais do Senhor. Porque com certeza tem algo aí na sua mão para Ele entregar e para Ele fazer. E isso não quer dizer que às vezes quando a gente pensa nessas questões, parece que são todas coisas muito grandiosas, muito espalhafatosas, e não são. É o que estava falando lá no início, que agora eu não vou lembrar onde, talvez o pastor vai saber. Ah, aqui, ó. Se é dar ânimo, que assim o faça. Se é ensinar, ensine. Então, às vezes, você vai estar perto de uma pessoa, como é bom estar perto de uma pessoa positiva, e como é ruim estar perto de alguém negativo. Porque ela só traz coisa ruim para você e a pessoa boa te faz super bem. Então, é um dom que Deus deu para ela, levantar outras pessoas. Às vezes, a própria vida dela está lá no buraco. Mas ela é capaz de usar o dom que Deus deu para ela de levantar. Então, algo tem aí nas suas mãos. E uma coisa é certa, o Senhor já te entregou várias coisas. Então, Ele te entregou trabalho, Ele te entregou filho, Ele te entregou família, Ele te entregou um ministério. Então, todas essas coisas já estão aí, na sua mão. E o que você tem feito? Porque, às vezes, a gente busca fazer, talvez, coisas para aparecer no sentido de estar em posição de algo. Mas o Senhor já te entregou várias coisas. O que você já tem feito dessas coisas que o Senhor te entregou? O seu trabalho, você entrega o seu melhor dentro do seu trabalho? A presença de Jesus está lá com você? De Deus está com você dentro do seu trabalho? Os seus filhos, você cria no direcionamento do Senhor daquilo que Ele tem para fazer, para se cumprir? Então, o que você já tem feito do que o Senhor entregou e deixou na sua mão? A resposta ou o milagre que você espera de Deus condiz com tanto que Ele pode confiar em você? Porque às vezes a gente está aqui esperando um milagre, esperando que o Senhor faça algo na nossa vida. Mas aquilo que Ele confiou a você, você já tem feito para que Ele possa te confiar mais? Te confiar algo maior? Então ficam os questionamentos que eu falei que tinham vários hoje. Você tem demonstrado confiança para Ele? De dizer, Senhor, pode confiar aqui em mim, o que você soprar aqui no meu ouvido, ó, o que o Espírito Santo falar aqui para mim, eu vou fazer. Tem sido assim? E aí, para terminar, eu quero deixar um versículo aqui, em 2 Coríntios, e depois desse versículo, enquanto o pastor vem, eu pedi o Marco para botar um vídeo para gente, mas eu vou falar aqui em 2 Coríntios 5. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então eu deixo esse versículo para nossa reflexão, e se o Marco puder botar o videozinho para a gente assistir. Pergunta: qual é o seu chamado? Eu faço essa pergunta porque nós não seremos julgados por aquilo que fazemos neste mundo, mas sim por aquilo que fomos chamados para fazer. Imagine se você estivesse diante do trono de Deus e uma cena como essa acontecesse. Evangelista Tiago, venha dar conta da sua vida na terra. Evangelista? Mas, senhor, eu não sou evangelista. Eu sou youtuber. Eu fui influencer. E muitas pessoas multiplicavam o que eu falava ou dizia.
Evangelista Tiago, onde estão a 1.575.000 almas que eu deixei para você influenciar na Europa e na Ásia? Filho, onde elas estão? Eu era um youtuber de coisas superficiais, entretenimento, era tudo por diversão. Mas eu ia à igreja. Eu participava do Ministério de Jovens e eu até ofertava. Filho, onde estão a 1.575.000 almas que eu te chamei para impactar na Ásia e na Europa? Se você simplesmente tivesse buscado a minha face, eu teria revelado isso a você. E tudo que diz respeito a esse homem foi queimado diante de Cristo no dia do julgamento. Líder Júlia, venha dar conta da sua vida na terra. Líder? Mas eu sou só uma adolescente. Eu não entendo. Eu sempre fui à igreja. Eu estava lá com os meus amigos. Líder Júlia, eu te chamei para influenciar e a impactar a vida dos seus amigos, e não para ser influenciada por eles. Se você tivesse me ouvido, você teria impactado a vida de 2.755 jovens. Filha, onde estão estas almas? Assim, no que diz respeito ao chamado dessa moça, foi queimado diante de Cristo no dia do julgamento. Médico Mateus, venha dar conta da sua vida na terra. Médico? Não, eu fui pastor por 20 anos, de uma igreja com 1000 membros. Médico Mateus, eu te chamei para impactar vidas dentro dos hospitais. Tendo feito isso, você teria impactado 5 famílias significativamente. Você e essas famílias ajudariam as igrejas financeiramente. 999.000 almas teriam sido salvas. Se você tivesse me buscado, eu teria revelado isso a você. E novamente, no que diz respeito ao chamado desse homem e tudo o que ele fez na terra, foi queimado diante de Cristo no dia do julgamento. Irmã Sofia, venha dar conta da sua vida na terra. Senhor, eu só criei 2 filhos. Eu nunca fiz viagens missionárias. Eu nunca preguei às nações. Eu só me esforcei muito para criar os meus 2 filhos nos seus caminhos. Irmã Sofia, eu nunca te chamei para viajar pelas nações. Eu nunca te chamei para fazer uma viagem missionária. Eu te chamei para que você criasse os seus 2 filhos. E deixe-me eu te mostrar as 3.800.000 almas que seus 2 filhos impactaram nesta vida. Você me buscou, você me ouviu e você foi obediente ao seu chamado. Muito bem, minha serva boa e fiel, entre no gozo do seu Senhor. Então lembre-se, você não será julgado por aquilo que você faz nessa terra, mas sim, você será julgado por aquilo que você foi chamado a fazer. Lembre-se, você tem um chamado. Impressionante, né? Se a gente para pensar que esse dia está muito próximo de acontecer, a Bíblia fala que quando Jesus estivesse para voltar, o mundo apresentaria dores de parto.
Como é que é a comparação das dores de parto de uma mulher? Quando a mulher está para dar à luz, ela começa a sentir muita dor, até chegar o momento dela ter o bebê. Até esse momento é muita dor. Então Jesus ele faz uma comparação na palavra de Deus quando Jesus estiver para voltar, ou seja, quando Jesus estiver para nascer para esse mundo, o mundo sofreria com muita dor. Muita dor. E é o que está acontecendo, irmãos. Muita dor. Né? As pessoas que estão sofrendo lá em Israel, não tem como você mensurar o tamanho da dor que eles estão sentindo. A cena que eu vi de um casal sendo separado aquele, não vou falar o nome, uma sendo levada para um lado e o marido sendo levado para o outro. E os dois tentando se encontrar, tentando se agarrar, mas não conseguia, porque eles não deixavam. Isso é o mínimo de dor que está acontecendo lá, porque Jesus está voltando. Jesus está voltando. Romanos, né, a Thalita leu Romanos 12, mas logo depois, no capítulo 14, versículo 12, diz assim, ó: assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Cada um de nós. Esse vídeo está falando sobre o dia que eu e você nos apresentaremos diante do grande trono branco de Deus. O problema é que muitos estão vivendo de forma religiosa, achando que sentar no banco da igreja vai te fazer entrar no reino dos céus. E não é assim. Cada um de nós tem um chamado, né? Como ele disse ali. Qual é o seu chamado? Você já descobriu qual é o seu chamado? Você não foi feito para ficar sentado no banco. Você tem certeza que você não foi feito. Você pode vir aqui para adorar o Senhor e deve vir para adorar o Senhor. Você pode vir aqui e deve vir aqui para aprender mais da palavra do Senhor. Mas isso tudo que você faz vindo aqui só vai servir como suporte da missão que Deus está te dando. Deus ele não quer de nós que nós venhamos aqui só por uma questão social, irmãos. Vir aqui por uma questão social não vai te levar para o céu. Não vai te levar para o céu. E eu tive um pastor há muitos anos atrás que ele disse assim: o céu vai ser um lugar de muitas surpresas. Às vezes pessoas que você acha que não vai subir, que não vai entrar, vão estar lá. Porque a gente às vezes tem a tendência de julgar e dizer assim: essa pessoa não pode entrar no reino dos céus. Eu sou melhor do que aquele ali. Só que a Bíblia está dizendo que eu preciso entender que cada um de nós, individualmente, vamos dar conta. Dar conta. Sabe o que é prestar conta? Você vai dizer tintim por tintim o que você fez aqui, o que você não fez. Não vai ter jeito. Eu brinco, né, que quando a gente chegar diante do grande trono branco de Deus, vai descer um telão assim, tipo esse assim. E lá vai ser falado que, Emanuel, você no dia tal, fez isso, isso e isso. E muitas vezes a gente, como é muito esperto, vai querer dizer para Deus assim: não fiz não, Senhor. Fiz não, Senhor. Isso aí não, isso aí eu nem me lembro mais. E ele vai descer um telão e vai mostrar a cena para você. O que é melhor, você ter segredos ou você ser um livro aberto? Porque se a gente tiver segredo, nessa hora vai aparecer tudo, irmão. E na frente de todo mundo, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vão estar todo mundo te vendo. E nessa hora você não vai poder dizer mais: Senhor, me perdoa, porque ali é o julgamento, acabou. A hora de se arrepender dos seus pecados é agora. A hora de dizer perdão ao Senhor é agora. A hora de voltar atrás e buscar lá onde você caiu é agora, não dá para ser depois.
Cada um dará conta das suas atitudes. Cada um. Cada palavra. Você sabe o que está sendo escrito lá no céu sobre você agora? Sabe? Tem um livrinho lá com o seu nome. Cada um tem um livrinho. E nesse livrinho tem alguém escrevendo a sua vida, os seus pensamentos, as suas atitudes, as suas palavras, todas elas. Eu, se fosse você, ficava com muito temor agora. Porque não é brincadeira, não. Você imagina alguém escrevendo tudo sobre você e você tentando esconder, sendo que alguém já sabe? O que você faz quando você está sozinho? O que você pensa? Aqui, né, eu, pastor Emanuel, não consigo entrar na sua cabeça, na sua mente. Eu não sei o que você está pensando aí, eu não sei o que você pensa, não sei. Mas existe alguém que conhece cada pensamento que você tem. Cada um deles. A Bíblia fala em Romanos 12, que a Thalita leu aqui, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então existe uma solução. Sabe qual é a solução? Transformação. Pela renovação do seu entendimento. Enquanto eu continuar achando que a minha forma é a mais certa, enquanto eu continuar achando que eu sei de todas as coisas, Deus não tem liberdade para me apresentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade dele para mim. Mas existe essa boa, perfeita e agradável vontade. Existe. É o chamado. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus para nós simplifica-se na palavra chamado. Você tem um chamado, eu fui chamado para fazer alguma coisa. Você foi chamado para fazer alguma coisa. Mas eu preciso deixar o Espírito Santo me mostrar o que ele tem para mim. O que ele tem para você. Você está fazendo exatamente aquilo que Deus te mandou fazer? Ou você ainda não chegou a fazer aquilo que Deus te mandou fazer? Deus precisa exercer o poder dele sobre a sua vida, mas ele, infelizmente, ou felizmente, é um ser muito educado, que ele não vai arrombar a porta do seu coração, ele não vai tirar você da sua convicção se você não quiser. Ele quer fazer uma grande obra na sua vida. Grande, sabe o que é grande? Uma grande obra. Mas ele nunca vai fazer nada se você não permitir que ele faça. Ele nunca vai mover uma palha sequer, se você não deixar que ele faça isso. Agora, quando eu digo sim para o Senhor, ele vai começar a mexer naquilo que às vezes você não quer que seja mexido. Hoje eu vi um post, um vídeo, de uma psicóloga falando sobre algumas coisas, e ela disse assim: você está nesse patamar, e você quer alcançar esse patamar de cima. Tudo vai ser contrário para que você chegue lá em cima. Tudo vai se levantar para que você não chegue lá. A sua cabeça, a sua mente vai dizer que você não pode. A sua alma vai dizer que você não pode. Se você estivesse aqui nesse patamar e quisesse vir para um patamar menor, tranquilo. A sua alma e a sua mente vai dizer assim: pode ir, está tranquilo. Porque você vai cair de nível. Espiritualmente falando, intelectualmente falando. Mas quando você determina que você quer ir para um nível maior, vai ser exigido de você uma força sobrenatural. Ou não é assim contigo? Ou eu só eu que sou humano aqui? Não é verdade? Você quer ler um livro. Se você não tem um hábito de ler um livro, você sabe quando você vai ler esse livro? Só quando você forçar e ler. Se você achar que você vai ter vontade de ler, você não vai ler nunca. Agora, quando você determina assim: eu vou ler mesmo que eu não tenha vontade. Sabe quando você quer ler a Bíblia e você não consegue? É a mesma coisa. Se você disser assim: não, eu não tenho vontade de ler a Bíblia, você nunca vai ler a Bíblia.
E aí, se você não lê a Bíblia, você não ouve a voz do Espírito Santo. Se você não ouve a voz do Espírito Santo, você não faz aquilo que ele te manda fazer. E se você não faz aquilo que ele te manda fazer, você nunca vai descobrir qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para você. Só que nessa hora aqui, quando você se apresentar, ele vai te cobrar. E quem está te cobrando ali não é Jesus. Quem vai te cobrar ali é Deus, é o Pai. Ele vai dizer para você o que você fez com os dons que eu te dei. O que você fez com os dons que eu te dei? Eu lembro quando eu comecei a minha saga, né, de pregador, a primeira vez que eu fui para um púlpito, um pastor que deu oportunidade para mim, ele disse assim: você tem paz de entregar o louvor amanhã lá na igreja? Era o louvor, não era nem palavra. Na mesma hora veio na minha cabeça esse pensamento: se eu falar não, ele nunca vai me chamar mais. Mas eu queria. Não. Tinha vergonha, tinha medo, não sabia falar em público. Mas Deus tinha um propósito. Não existe pessoa nessa terra que Deus não tenha um propósito. Até para Elise Deus tem um propósito. Até para a dona Terezinha, para Marta, para minha mãe, Deus tem um propósito. Por Marcos, Deus tem um propósito. Eu só preciso deixar Deus exercer a sua vontade sobre mim. Senhor, eis-me aqui, Senhor. Que venha o teu reino, não é assim? Que seja feita a tua vontade. Não é a minha vontade. Enquanto eu achar que eu tenho que fazer a minha vontade, Deus não vai fazer nada. E a vida continua sendo a mesma vida. Você vai viver a sua vida? Vai viver a sua vida. Você vai viver até os últimos dias da sua vida. Você vai viver, mas sem exercer o propósito de Deus na sua vida. Só que vai chegar uma hora que você vai ter que dar conta disso. Quem é dono da sua vida? Quem é o dono da sua alma? Diz aí para mim. Quem é o dono? É você? Quem te deu vida? Foi você? Simplesmente você estava assim: eu vou nascer hoje. E foi, puf, nasceu. Deus colocou você dentro do ventre da sua mãe. Salmo 139. O teu poder se exerceu sobre mim quando eu ainda estava informe. Sem forma nenhuma. Deus já exercia o seu poder sobre você. A sua vida pertence a Deus. Então, se ela pertence a Deus, por que você não deixa Ele tomar conta dela? Deixa Ele tomar conta. Deixa Ele fazer por você. Por que você está sofrendo tanto? Por que você quer continuar fazendo tudo diferente daquilo que Deus gostaria que você fizesse? Eu vejo quando eu olho para vocês. Você pergunta para mim assim: pastor, o que eu vejo quando o senhor olha para mim? O que o pastor vê quando olha para você? Eu vejo filhos de Deus que obedecem à voz do Pai. Sabe aquela coisa? Nem sempre, quando um pai fala, você gosta. Não é assim? A Elise que o diga. Pai, posso descer uma caixa de brinquedo? Não, filho. Hoje não. Caixa desse tamanho assim, saindo para a igreja, ela quer que desça uma caixa desse tamanho de brinquedo. Não. Marra a cara, fica com a cara emburrada, mas obedece. Assim somos nós, irmãos. Tem coisas que Deus vai te mandar fazer que você não está com a mínima vontade de fazer. Você acha realmente que eu venho aqui todos os dias? Todos os dias que o pastor fala assim: vai para a igreja pregar. Todos os dias que eu estou aqui pregando, eu estou com toda a vontade de pregar. Olha bem para mim, irmão. Se não for a misericórdia de Deus, se não for a vontade de Deus sobre a minha vida, se não for o mover do Espírito Santo,
me fazendo sair do lugar, irmãos, eu não estaria aqui, irmãos. Eu já falei para vocês, tudo eu preparei na minha vida para ser um cara super rico. Não era nem para eu estar aqui. Mas Deus falou assim, já que você já se formou, já fez o que você gostaria de fazer, agora se você deixar, eu vou te mostrar o que eu quero que você faça. Aí Ele me tirou tudo. Todas as possibilidades que eu tinha, Ele foi arrancando, foi tirando, uma por uma. Foi tirando. Falou assim, agora você vai fazer aquilo que eu quero que você faça. Eu tinha duas escolhas. Seguir a minha vida como eu tinha planejado, ou largar tudo e obedecer à voz de Deus. Abraão, sai da tua terra. Sai da tua parentela. Sai do meio da tua família lá e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Deus disse aonde ia, onde ele iria. Deus disse se ia ser fácil, se ia ser difícil. Essas coisas Deus não fala. Deus só diz assim, obedece, vai. Porque Ele vai fazer com que as coisas comecem a acontecer a partir do momento que você dá o primeiro passo. Na hora que você anda, Ele vai entender que você é uma pessoa confiável. Meu filho me ouviu e obedeceu. Agora eu aumento o nível. Na hora que você obedece o outro nível e faz a vontade de Deus, Ele te coloca no outro nível. Quando eu e o Geis fomos casar, a gente estava noivo, a gente foi numa sala de intercessão para orarem conosco. E aí tinham vários obreiros, o pastor lá e tal. Aí um dos obreiros teve uma visão. Engraçado. Eu vejo os dois diante de uma escada enorme. E eles tentando subir o degrau da escada sozinho. Um tentava sozinho e o outro tentava sozinho. E eles não conseguiam subir. Mas quando eles davam a mão, eles conseguiam subir o degrau. Às vezes você está tentando subir as coisas sozinho. Você precisa da ajuda do Senhor. Sozinho você não vai conseguir, não. Sozinha você não vai conseguir. Mas com a ajuda do Senhor você pode todas as coisas. Porque nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Essa noite aqui, irmãos, é mais do que especial. Sabe? Por que é mais do que especial? Porque o Espírito Santo está aqui. Jesus está aqui. E o Pai está aqui. O Souzo está aqui. Lembra do teu Souzo aí? Jesus disse, mas eu não tive uma conexão perfeita, mas você ainda pode ter. Você ainda pode ter. O Pai continua te amando do mesmo jeito, Jesus continua te amando do mesmo jeito, o Espírito Santo continua te amando do mesmo jeito. Ele só quer uma oportunidade. Sabe qual é? Sabe aquela brechazinha que o Espírito Santo quer no seu coração? É só isso que Ele quer. Feche seus olhos aí. Pode ficar do jeito que você achar melhor. Mas deixa Ele falar com você nessa noite. Espírito Santo, eu sei que nós temos um trato aqui hoje de orarmos por Israel. Nós vamos orar. Mas eu quero em primeiro lugar te pedir, Pai, que Tu venha tocar nas vidas que estão aqui nessa noite aqui, Pai. Tanto o Teu toque, Pai, como também do Espírito Santo e do próprio Jesus. Aqui estão filhos e filhas, Senhor, amados e amadas, Senhor, que sentem a falta do Pai em todo instante, em todo momento. E Espírito Santo, eu quero te pedir, Pai,
Que tu venha com o teu consolo, pois tu é o Consolador, Paráclito. Que tu venha sobre cada um que está aqui nessa noite, sobre aqueles que estão assistindo. Que tu venha, Senhor, trazer sobre essas pessoas, Senhor, o entendimento de quem elas são, Pai. Que tu faças com que cada uma delas, Senhor, descubra qual é o teu propósito para a vida delas, Pai. Tudo aquilo que Satanás colocou nas suas mentes como impedimento, nós agora, pela autoridade que é no nome de Jesus, nós quebramos todas as armadilhas do diabo. Nós damos uma ordem para que todos os impedimentos agora batam em retirada pelo poder que é no nome de Jesus. Espírito Santo, dê ordem aos teus anjos de grandeza maior para estarem aqui nesse lugar agora. E que eles venham com uma missão: destruir todas as obras do maligno. Que eles venham agora esmiuçar, quebrar todos os impedimentos que se levantaram nessa pessoa até o dia de hoje. Tudo aquilo que ela não consegue fazer, Senhor, porque não tem conexão contigo, Senhor. Que seja retirado pelo poder que é no nome de Jesus. Espírito Santo, eu quero te pedir que tu venha se conectar com essas pessoas. Papai, eu quero te pedir que tu venha se conectar com essas pessoas. Jesus, eu quero te pedir que tu venha se conectar com essas pessoas. Trazendo, Senhor, aquilo que elas tanto procuram, Senhor. Que elas possam ter, Senhor, intimidade suficiente contigo, ao ponto de quando elas orarem, Senhor, elas terem uma resposta e elas saberem, Senhor, discernir qual é a voz que está falando com elas. Não deixa mais que elas sejam enganadas, Senhor. Retira, Senhor, os tampões dos seus ouvidos, Pai. Retira agora, Senhor, tudo aquilo que Satanás colocou e que obstruiu o seu entendimento. Em nome de Jesus, entra com providência sobre a tua igreja agora, Senhor. E faz com que as amarras que foram colocadas, agora sejam cortadas e quebradas, pelo poder que é no nome de Jesus. A visão que foi colocada na sua mente, o jeito de encarar, Senhor, as coisas, que não foi aquilo que tu preparou para elas, Senhor, que em nome de Jesus caia por terra, pelo poder que é no nome de Jesus. Que elas possam ter, Senhor, a oportunidade, Senhor, de exercer nas suas vidas aquilo que é o chamado para cada uma delas, Senhor. Talvez, Senhor, essa pessoa viveu tantos anos, Senhor, sem descobrir qual é o teu propósito para a vida dela, Senhor. Mas nessa noite, Senhor, aprove a Ti falar sobre isso. Então nós te pedimos, Espírito Santo, que Tu aproveite, Senhor, a oportunidade e transforme a vida dessas pessoas, Senhor, de dentro para fora, Senhor. Espírito Santo, Tu és o único capaz de penetrar, Senhor, aonde nenhum homem consegue penetrar, Pai, porque a Tua palavra diz que Tu és como aquela espada de 2 gumes, Senhor, que vai penetrando até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. Não existe nenhum homem, nenhuma ferramenta humana que seja capaz de fazer isso, Senhor. Só Tu podes fazer. Então nós invocamos o Teu poder agora, nós invocamos a Tua espada sobre nós agora, Senhor, e penetra dentro de nós, Senhor, e começa a discernir, Senhor, tudo que se passa dentro de nós. E aonde houver, Senhor, algum impedimento, onde houver algum caminho mau, que foi colocado pelas mãos de Satanás, Senhor, que Tu venha cortar agora com espada de fogo, Senhor. Retirando, Senhor, de nós
tudo aquilo que nos impede, Senhor, de exercermos a Tua vontade nas nossas vidas. Deus, em nome de Jesus, quebra, Senhor, toda maldição hereditária, Deus. Quebra, Senhor, toda maldição que foi colocada nas nossas vidas pelas palavras que nós dissemos, Senhor, sem ter consciência de que aquilo era uma oração no mundo espiritual. Pai, em nome de Jesus, nos perdoa pelas palavras que nos afastaram de Ti, Senhor. Nos perdoa, Senhor, pelos nossos julgamentos, Senhor, pelos nossos pensamentos errados. Nos perdoa, Senhor, pelas nossas atitudes impensadas, pelas nossas atitudes, Senhor, que não eram de acordo com a Tua vontade, Espírito Santo. Deus, em nome de Jesus, dá uma oportunidade, Senhor. Dá uma oportunidade, Deus, de cada um de nós conhecermos, Senhor, os Teus desígnios para nós. Nós não queremos mais viver, Senhor, nem um minuto da nossa vida sem exercer o Teu desígnio para nós. E nessa noite, Espírito Santo, faz despertar dentro de cada um o Teu propósito. Que seja algo, Senhor, incontestável. Que seja algo dentro de nós, que nós tenhamos clareza. Ilumina, Senhor, o nosso coração. Ilumina, Senhor, os nossos pensamentos com a Tua luz. Aonde há trevas em nós, que agora a Tua luz venha brilhar sobre nós. Espírito Santo, não nos deixa mais viver uma vida miserável. Espírito Santo, não permita mais que eu viva uma vida longe dos Teus propósitos, Senhor. Eu te peço pelo Teu povo nessa noite, eu te peço por aqueles que estão assistindo, eu te peço por aqueles que vão assistir. Senhor, desperta em cada vida, Senhor, o Teu propósito. E em nome de Jesus, faz brilhar, Senhor, a luz da aurora, dia após dia, Senhor, nas nossas vidas, Deus. Em nome de Jesus, que a Tua vontade seja exercida de verdade dentro de nós. Senhor, que nós venhamos a alcançar vidas, Senhor, que Tu nos colocou nessa terra para alcançarmos, Deus. Não nos deixa, Senhor, exercer, Senhor, mais a nossa vida ao acaso. Mas que haja, Senhor, dentro de nós, a inspiração do Teu Santo Espírito, Senhor. Que nós venhamos a ouvir a Tua voz e obedecer a Tua vontade, em nome de Jesus. Pai, também queremos Te pedir nessa noite, Espírito Santo, que Tu venha quebrar todas as armadilhas do diabo agora. Seja ele em espírito de morte, seja ele espírito de enfermidade, seja ele, Senhor, qualquer tipo de investida satânica. Nós, pela autoridade que é no nome de Jesus, nós repreendemos todo aprisionamento mental. Em nome de Jesus, nós repreendemos toda a investida do diabo. Nós repreendemos toda a seta do maligno agora. Tudo que amarra essa pessoa, em nome de Jesus, que seja agora destruído e lançado direto no abismo, sem direito de retorno e nem de transferência, pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. Lembre-se, o Senhor está nesse lugar. O Senhor está agindo. Não deixe o seu pensamento vagando. Não deixe o seu pensamento voar. Mas conecte-se com o Espírito Santo e fale com Ele nessa hora. Espírito Santo, os Teus filhos estão orando a Ti agora, Senhor. Os Teus filhos estão falando contigo agora. Eu não consigo saber o que eles estão falando, Senhor, mas Tu, Espírito Santo, tens o poder de conhecer particularmente cada pensamento nosso. Então, em nome de Jesus, Pai, ouve a oração dos Teus filhos nessa noite. Senhor, e vai acrescentando, Senhor, em cada vida, Senhor, aquilo que o Teu Santo Espírito pretende de nós.
nós repreendemos toda ação do maligno agora, que tenta impedir a conexão com o Espírito Santo. Nós damos uma ordem para que bata em retirada agora direto para o abismo, sem direito de retorno e nem de transferência, pelo poder que é no nome de Jesus. Senhor, dê ordem aos teus anjos de grandeza maior para estarem agindo agora em favor de cada um, Senhor, que está ouvindo essa palavra. Dê ordem aos teus anjos de grandeza maior para estarem andando, Senhor, nos lugares que essa pessoa anda agora. Aonde ela trabalha, na sua casa, no seu lar, no seu quarto, aonde quer que seja, Senhor. Que os teus anjos estejam agora entrando nesses lugares, com espada desembainhada de fogo, queimando toda a interferência do maligno. E em nome de Jesus, que seja retirado, Senhor, de cada pessoa, todo o mal, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, entra com providência na vida dessas pessoas. Nós não aceitamos interferência maligna, mas em nome de Jesus, nós repreendemos todo o mal e damos uma ordem para que seja retirado agora toda a interferência maligna, todo espírito de bancarrota, todo espírito de tranca-rua, sejam agora amarrados pelo poder que é no nome de Jesus. Tudo aquilo que Satanás está tentando impedir que chegue para os membros dessa igreja, eu agora dou uma ordem no mundo espiritual, que esses demônios agora sejam lançados direto no abismo, sem direito de retorno e nem de transferência, pelo poder que é no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você não vai tocar nas finanças daqueles que são fiéis ao Senhor. Em nome de Jesus. Senhor, olha para o coração dessas pessoas. Olha para a fidelidade delas. E se essa pessoa for fiel, Senhor, age em favor dessa pessoa agora, em nome de Jesus. Deus, a tua palavra diz que tu repreenderia o devorador, o migrador e o cortador, mediante a fidelidade dos teus filhos. Então, Pai, olha para cada um aqui e faz aquilo que é a tua vontade na vida deles, Senhor, em nome de Jesus. Guarda, Senhor, a cada um, Senhor Deus amado, nos seus caminhos cotidianos. Guarda, Senhor, a cada família aqui representada, Senhor. Guarda cada filho, guarda cada filha, que tu venha, Senhor Deus amado, dar ordem aos teus anjos para que eles andem ao redor dessa pessoa, em todo o tempo, Senhor. Em nome de Jesus, nós como ministros sobre esse povo, Senhor, nós agora abençoamos a cada um deles, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, ainda queremos te pedir por Israel, Senhor, pela cidade de Jerusalém. Nós queremos, Senhor, te pedir que tu entre com providência, Senhor, sobre aquele lugar, Senhor. Senhor, é muito triste, Senhor, vermos o que está acontecendo ali, mas nós sabemos, Senhor, que tu tens um propósito, que tu vai fazer, Senhor, algo acontecer naquele lugar. Nós te pedimos, Pai, nós oramos pela paz de Jerusalém. Que sejam prósperos, Senhor, os que te amam. Que reine a paz dentro dos teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos por Jerusalém. Nós sabemos, Senhor, que existe uma investida diabólica contra aquela cidade, contra Israel, contra o povo de Deus. Mas em nome de Jesus, Pai, livra, Senhor, o teu povo, Senhor.
Livra, Senhor, aqueles que fazem parte da tua cidade, ó Senhor. Senhor, que Jerusalém seja preservada. Todos aqueles que se levantam contra Jerusalém, que tu venha, Senhor, sobre eles, Pai, fazendo justiça e juízo, Senhor, que são a base do teu trono, Pai. Deus, com relação àqueles que foram sequestrados, Senhor, seja com eles, Senhor. Cuida daquelas crianças, Senhor. Cuida, Senhor, dos casais que foram separados, Senhor. Cuida das famílias que estão sendo maltratadas, Senhor. Deus, tem misericórdia daquele povo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, faz justiça e juízo naquele lugar, Senhor. Cuida daquela nação, Pai, nação santa, Senhor. Cidade santa, Senhor. Escolhida por Ti, Senhor, para trazer o Teu Filho Jesus. Em nome de Jesus nós clamamos, Senhor, tem misericórdia de Jerusalém, Senhor. Abençoa, Senhor, Deus amado, aquela cidade, Senhor. Abençoa aquela nação, Senhor. Abençoa os nossos irmãos, Senhor. Porque nós sabemos, Senhor, que Brasil tem uma ligação profunda com Israel, Senhor. Nós amamos a Tua nação, Pai. Nós amamos a Tua cidade santa, Senhor, e te pedimos, tem misericórdia, Senhor. Salva aquela nação, Senhor. Salva aquele povo, Deus. Que eles te conheçam em espírito e em verdade, Senhor. Que as pessoas que têm atacado Israel, Senhor, elas conheçam o Senhor Deus Todo-Poderoso, Senhor. O Senhor Deus dos exércitos, Senhor. Que eles te conheçam, Senhor Deus amado. Que eles vejam, Senhor, o teu poder sendo exercido sobre aquele lugar, Senhor. Que se cumpra a tua palavra, Senhor. Não só naquele lugar, mas nas nossas vidas em todos os sentidos, Senhor. Mas em nome de Jesus, cuida, Senhor, também das nossas vidas, Senhor. Cuida do Brasil, Senhor. Senhor, nós clamamos por essa nação, Senhor. Se levanta, Senhor, do teu trono, Senhor, e faz justiça nesse lugar, Senhor. O homem não faz mais justiça aqui nesse lugar, Senhor. Mas nós cremos, Senhor, na tua justiça. Nós cremos, Senhor Deus amado, no teu juízo. Nós cremos no teu trono, Senhor. Então, Senhor, exerce também sobre nós justiça e juízo, Senhor. E faz, Senhor, com que a tua vontade prevaleça sobre essa nação. Nós te pedimos, Senhor, pelo Brasil, Senhor. Te pedimos pela cidade de Petrópolis, pelo estado do Rio de Janeiro. Nós te pedimos pelo bairro de Itaipava. Senhor, em nome de Jesus, nos faz despertar, Senhor, para o teu propósito nesse lugar. E nos faz, Senhor Deus amado, termos noção daquilo que precisamos fazer. Senhor, clamamos por essa igreja, Pai. Clamamos, Senhor, pelas pessoas que fazem parte desse aprisco, Senhor. E daquelas que ainda farão parte. Que Tu exerça, Senhor Deus amado, também o Teu poder sobre nós. Nos ajuda, Senhor, nas nossas fraquezas, Senhor. Dá-nos entendimento daquilo que ainda não entendemos. Abre, Senhor, os nossos olhos, Senhor. Abre a nossa mente para que possamos entender, Senhor, qual é a Tua perfeita, agradável vontade sobre nós, Senhor. Não nos deixa mais andarmos, Senhor, como nécios. Mas nos faz andar como espirituais, Senhor, que discernem todas as coisas, mas que de ninguém são discernidos. Nós clamamos a Ti, Senhor, por esse lugar, Pai. E mais uma vez te lembramos, Senhor, que esse lugar não foi aberto por mão de homem, mas foi aberto pela Tua própria mão, Pai. Então sustenta, Senhor, esse lugar, Senhor. Todas as coisas, Senhor, que forem necessárias para que esse lugar seja sustentado, Senhor, nós queremos que venha das Tuas mãos. Espírito Santo,
Move, Senhor, sobre nós a tua vontade. Nós sabemos que se foi tu que abriu, Senhor, esse lugar, nenhum homem pode fechar, Senhor. Muito menos a mão de Satanás. Nós repreendemos e paralisamos agora toda ação do maligno contra essa igreja, contra as pessoas dessa igreja. Tudo que o maligno tem tentado para fechar esse lugar, seja agora repreendido e paralisado, e amarrado, e lançado direto no abismo, sem direito de retorno e nem de transferência, pelo poder que é no nome de Jesus. Pai, nós te pedimos, entra com justiça e juízo, Senhor. Tudo aquilo que Satanás tem feito contra nós, Senhor, nós colocamos agora diante do teu trono, Senhor, diante do teu altar, para que tu venha exercer justiça e juízo nesse lugar. Esse lugar não é sustentado pelas mãos dos homens, mas é sustentado pelo teu poder. Então exerce o teu poder sobre nós, Senhor. Exerce o teu poder sobre essa igreja. Faz brotar em nós o teu propósito, Deus. Não nos deixa mais, Senhor, andarmos pela nossa vontade. Não nos deixa, Senhor, fazer a nossa vontade. Mas venha o teu reino, Senhor. Seja feita a tua vontade, assim nessa igreja, como ela é feita aí no céu, Senhor. O pão nosso, o sustento nosso, nos dá a cada dia, Senhor. Nos dá, Senhor, o teu sustento, Senhor. A nossa confiança está em ti, Senhor. Em ti nós confiamos e entregamos tudo que se refere a essa igreja, Senhor, nas tuas mãos. Guarda, Senhor, a cada um de nós, seja no retorno agora para a nossa casa, para o nosso lar, mas também amanhã, no nosso trabalho, aonde quer que nós estejamos, que tu, Senhor, venha estar conosco. Tu és o primeiro, Senhor, tu és aquele convidado especial. Entra, Senhor, na nossa casa, na nossa vida, no nosso trabalho. Senhor, fica conosco, Senhor. Dá-nos a tua proteção e o teu livramento. Dá-nos uma noite de paz e um sono tranquilo, Senhor. Senhor, nos faz repousar seguro, Senhor, nas tuas palavras, Deus. Dá-nos a tua graça, a tua misericórdia. Fica conosco, Senhor. É o que nós te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Amém? Vamos estar de pé? Vamos estar encerrando? E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, hoje e para todo sempre. Amém, Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, que você seja uma bênção, que o Espírito Santo possa te usar com graça e com poder, em nome de Jesus. Amém? Graça e paz.